Senhor, estamos na tua presença, muito agradecidos por tuas muitas misericórdias, por tua bondade para conosco. Senhor, nós temos experimentado quão bom é o Senhor. E essa bondade tem nos alcançado ainda quando nós não merecíamos. Nós éramos inimigos, estávamos alheios às coisas de ti, mas o Senhor se aproximou até nós. O Senhor vem nos buscar pela tua graça. A tua Amém, graça nos Pai. alcançou. Nós somos muito agradecidos por essa infinda misericórdia e graça manifestada na pessoa de Cristo. Quão grande misericórdia que o Senhor tem manifestado em nós. Nós agora declaramos, Senhor, e confessamos que nós somos teu por meio de Jesus. Já não Amém, Jesus. pertencemos a nós mesmos, pertencemos ao Senhor. Que o Senhor tem nos Obrigado. comprado com um precioso sangue. O próprio sangue de Deus foi derramado na cruz. Obrigado, Senhor, porque nós Obrigado. cremos nas tuas palavras, nos confiamos, Senhor, que aquele que começou a boa obra, que é o Senhor, ele vai terminar até o dia de Cristo. Essa é a confiança que Amém. nós temos. Senhor, prossiga conosco, não desista de nós, de nenhum dos irmãos, pedimos por eles, por todos os irmãos, que o Senhor possa alcançá-los com tua palavra. Que a tua palavra seja como um martelo, seja como uma espada, que venha purificar nosso coração. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém, Deus. irmão. Deus seja louvado. No versículo 13, olha só eu considerando isso aqui, irmão. Muito bom, hein? Certo. Tito, versículo, Capítulo 2, versículo 13. capítulo 2, versículo 13. Eu acho que eu só vou pegar do 11 aqui para pegar um Tá, gancho, irmão. tá bom. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. A pergunta é: Amém. o texto está dizendo que nós estamos aguardando a glória de nosso, do grande Deus e da pessoa salvadora de Jesus Cristo? Ou estamos aguardando ao nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo? O que você acha, irmão? Nosso grande Deus, para mim, é uma coisa só: grande Deus e Salvador Cristo Jesus. E Né? é muito rico, irmão, considerar isso aqui, porque o versículo categoricamente coloca a Jesus como Deus, que também é E Salvador. Salvador, e fala E o nome dele, Salvador. Jesus Cristo. Então, Porque quando ele você vai. poderia parar do grande Deus só, né? Mas ele Isso, fez questão de grifar isso, nosso, do nosso grande Deus e Salvador, isso, Cristo isso. Jesus. Exatamente. Agora, tem um versículo em Judas, Judas é um só capítulo, né? Mas olha que lindo. Versículo 25, olha que diz. Judas 25. Só tem um capítulo aqui, antes de Apocalipse, cara, Sim. versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Bom, Senhor aqui. nosso, Isso. glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Bom, Alá, ele fala que o nosso glorioso Deus e Salvador Jesus Cristo. Está Sim, mostrando que esse glorioso Deus também é é o Salvador Salvador. Jesus Cristo. Mas o texto aqui, ele coloca de outra maneira. Ele disse ao único Deus, nosso Salvador, e aí ele disse Mediante. mediante Jesus Cristo. Então, por isso que essas distinções aqui nos ajudam. Quando você volta lá, por favor, irmão, capítulo 2 de Tito. Vou fazer só um Uma, comentário uma- aqui no versículo fazer 13 uma especificamente. correlação, né? Isso. Fazer uma Esse, Interessante, hein? É bem se, sutil aí, né? exatamente. Quando você vai numa versão Receptus, que são textos originais, ao King Sim, James Fiel também tem uma boa tradução. sim.
Não sei se o irmão tem ali uma outra tradução, mas eu vou ler aqui Tem. na Eu King tenho. James Fiel. É que eu tô, tá lá em cima. Eu tenho a King James Fiel e tem aquela Sim, 1600. Tem as duas. tá bom. Diz assim, aguardando a abençoada, essa é a tradução fiel. Aguardando a Certo. abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E na fiel fala assim, a mesma coisa. Sim. E Então, ele coloca que esse Deus e Salvador é Jesus Cristo. No texto está falando entendi. desse jeito. Bem Agora, claro, né, irmão? é muito claro. E não está errado falar que o meio foi Jesus Cristo, ao dizer que Deus é o Sim. Salvador. Porque a maneira que Deus nos salvou é através da pessoa de Cristo. Através da pessoa de Cristo. É, seu filho. Mas aqui coloca ele como Deus. Agora, veja bem, por exemplo, vamos lá, Apocalipse. Esse aqui é impressionante. Apocalipse, capítulo 1, né? Versículo 7. Depois você lê de novo esse último versículo de Judas, irmão. Ah, sim, vamos lá, Tá? vamos lá. Vamos ler de novo. Tá. Ao Vamos... único Deus, vê Sim, na sua sim. versão da King James, ou essa Ao... Receptus. Isso, pode, vou ler aqui. Ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória, majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. Não disse por meio de Jesus Amém. Cristo. Sim, É aqui na tradução. Deixa eu pegar aqui uma Receptus. Disse, ao que é poderoso, porém, para guardados de tropeço e para apresentar-vos diante de sua glória imaculada com exultação. Assim fala nessa versão. Vou falar na outra agora. sim, Essa aqui é a Receptus que eu vou ler agora. Ele diz assim: ao único sábio Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio, poder e para todos sempre. Amém. Não coloca Jesus Cristo aqui. Porque entendi. na outra versão falava por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não coloca por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No texto original, irmão. Sim, sim. No texto É. original. No texto original disse assim: ao único Deus, sábio, Salvador, nosso. Então, ao nosso Deus, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio, poder, agora e para todos sempre. Amém. Mas lá falava que o nosso Deus, Salvador, a nosso Deus único e Salvador, Jesus Cristo. Salvador. Sim, Impressionante, né? Então, aqui, por muito bem. exemplo, quando a tradução é mais atualizada, parece que eles trazem um comentário, né? Eu não tinha Sim, reparado isso aqui. Não tinha sim. visto isso aqui no texto original, mas é impressionante. Eu vou ler outra que é em espanhol, texto original. Quer ver? Vou ler agora. Você vai ler Judas mesmo? Judas también, en español. Al único Dios nuestro Salvador, sea la majestad, sea el dominio, la autoridad a través de Jesús, nuestro Ah, sim. Salvador. Eh, no, dice nuestro Señor, perdón. Dice, Nossa Senhora. a través de Jesús, nuestro Señor, desde el principio hasta el siglo de los siglos. Amén. Então, nesta versão que é espanhol, coloca a Jesus como o meio pela qual Jesus nos salvou. Sim, É. Ele coloca a glória seja o único Deus, nosso Salvador, seja a glória, majestade, domínio e autoridade, através de Jesus Cristo, Senhor, desde o princípio sim, até sim. os siglos. Amém. Esse é em espanhol. É impressionante. Agora, aquela que. Essa versão aqui, irmão, que é uma das melhores em português, se chama NT2 Trans. É uma tradução que eu Sim. vou ver aqui como é que está a tradução aqui. Essa tradução aqui, Como chama essa versão? Deixa eu ver se tem no meu aqui no NT2. NT2. NT2 Trans. Esse, NT2F Trans. F Trans, exatamente. Esse aí. É impressionante isso Ah, aqui. ela não. É. Como diz ali? Deixa eu ver se ela traz. Deixa eu buscar. Vamos ver se ela entra, que ela mandou. Vamos colocar.
É, só um minutinho, Judas, só para eu dar uma olhadinha. Judas Uhum. 25. É, ao que é poderoso. Não, já vai. Eu acho que deixou. Judas 1:25, né? Sim. Eu acho que aqui a minha fala, ao que é poderoso, porém para guardar-vos, não é não, é esse versículo, né? Não. Entendi. Entendi. Aqui parece que dá uma mudança. É, Gozado, irmão, essa para no versículo 25, é. como se fosse o versículo 24 na outra Ah, versão. sim. Você viu como que é? Tem algumas versões que vêm abreviado. Eu não sei, não entendo como que é É, a colocação, mas, por exemplo, quando a gente procura várias versões, às vezes tem a mudança de um versículo para outro, né? é, É, porque aqui o que que acontece? Essa versão tem um problema. sim. Ela não aparece, por exemplo, se eu pego Judas, o versículo 25 não aparece, irmão. Versículo Ah, 25, ó, por exemplo, imagina que eu vou Judas, vou procurar capítulo 1, o versículo 24 aqui, é. ele é assim, é o 23 da nossa. E o Ah, 25 é o 24 e o 25 como não existisse. olha só, impressionante, hein? Ó, porque aqui, ó, ao 25, ao que é poderoso, porém para guardar-vos de tropeço e para apresentar-vos diante de sua glória, imaculados com exultação. Essa nessa versão que você falou. Na versão no ar aqui, ela está com o versículo 24. Ora, aquele que é Uhum. poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, Ação, sim. imaculado diante da sua glória. Só que Isso. aqui não tem um outro versículo. Não. É Então, impressionante, hein? essa versão NT2FTR, ela comeu um versículo aí. Então, sabe como chama aqui? Eu encontrei aqui. O nome é transliteral. É a segunda, por isso que é dois. A primeira foi uma versão, agora é a segunda, a trans. Eu Transliteral. tô, NT2F trans, É. Então, é o Novo Testamento, a segunda versão de transliterado. certo? Mas É. tem aí o versículo 25? Aqui, ó, que vê, lê para o irmão aqui. Nessa versão, tem o 25 na transliteral. E disse Certo. ao que é poderoso, porém, para guardar-vos de tropeço, para apresentar-vos diante de sua glória imaculada com exultação. Mas esse versículo, quando você vai no Ara, Ele é não o é o 24. 24 esse aí? Ele é o 24. O que eu tô dizendo, Não essa tem o versão aí, 25. irmão, Não tem o ah, 25. Não tem o 25. não tem o 25. Então, essa versão, ela, alguma coisa, ela, ou ela teve um problema de impressão, Não é um problema de porque ela impressão. tá muito claro, na doxologia, ela faltou um versículo, Ah, sim. E justamente um entendeu? versículo muito importante, né? Um versículo importante. É, Então, é uma versão que, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, sim. que não sei como que ela, de repente, não faltou um versículo. Faltou. Até porque a gente, quando faz as comparações, todas elas têm 25, 25. Essa aqui não tem. Não tem, É interessante, entendeu? né? Né? Foi que eu fui puxar aqui, eu É. puxei na Bíblia, aqui não apareceu. Mas tá bom, vamos sair dessa Vamos sair versão desse. e, Vamos e para. vamos para vir, vai para Apocalipse que você falou. Ah, sim. Apocalipse 1. Por isso que é bom saber disso, porque Isso. muitas vezes é se deparando com uma dificuldade também que Sim. você vê o porquê, né? Aí depois é questão de investigar por que que não tem esse versículo. Aí é Sim. uma questão de ir É, lá na raiz da impressão, né? Da escritora, alguma coisa assim. eu tenho aqui a interlineal, que é que te traduz, te coloca a palavra em grego, né? E te Sim, traduz palavra por palavra, né? Interlineal. sim, Na interlineal figura o versículo 25. Ou seja, te está mostrando o texto e que corretamente. existe. É, exatamente, existe o Existe. texto.
E no grego tem esse único Deus, nosso Salvador. Isso, tem. No grego tem. Tá. Então, Aqui eu tenho isso justamente. É impressionante, hein? essa outra versão eu acho que não vale a pena. Com Não, todo respeito, eu acho que não vale a não pena, vale. porque se você tira um versículo que está dentro da coisa, você tem que ter uma justificativa. Isso. Porque o Talvez correto eles vão explicar alguma coisa, mas se tirar um versículo desse, irmão, pra mim já não, né? Não tem como eu tirar acho um que já versículo não, desse. Muito claro, né? muito. Verdade. Agora, Apocalipse Continuando, 1:7 e 8. 1:7-8. Sim. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos outras transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Eu Isso. sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha aí, irmão. Que palavra. Não precisa falar mais nada, né, irmão? Se juntar Por aqui 7 e já dava 8, para. O 7 e 8 já dava para concluir a reunião. é verdade. Muito claro, mano. Uma coisa que eu fico muito impressionado é quando Jesus Quer fala dizer que o aqui, me vê próprio a Senhor mim. Jesus é É, o próprio Deus, né, irmão? exatamente, mano. Não tem dúvida nenhuma, né? Mas é bom trazer, porque isso nos Sim, ajuda, por exemplo, para esclarecer mais ainda para o nosso coração e aqui aqueles irmãos que estão em dúvidas. Por exemplo, sim, vamos dar uma linha de sequência em versículos agora, que quero sim. mostrar para você desde a persistência do filho, para trazer isso. Certo, Por quê? Porque aqui nós já vemos ele glorificado, descendo nas certo. nuvens. Ele que foi traspassado, não foi Deus Pai, foi Jesus que foi traspassado, não é? E, e aqui não teve a preocupação e usou a própria expressão de Deus. Exatamente. É só a própria Diz expressão. o Senhor Deus. Ele Isso. fez questão de. Vamos lá então, vamos fazer a sequência de versículos, se o irmão quiser anotar. Bom, pode. Vamos começar com 1 Timóteo 3:16. Eu estou anotando aqui. Tá. 1 Timóteo 3. 3:16. É o último versículo que diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Dois pontos. Aqui vai explicar que esse grande mistério da piedade. Diz assim: aquele que foi manifestado na carne. Outra versão, irmão, fala Deus manifestado na carne. Entendi. Então, esse aqui é Grande é muito esse importante. mistério. Aquele que foi manifestado na carne. Isso. Ah, tem versão que fala Deus manifestado na Se, quando carne? você vai no NVI, não sei se o irmão tem, Tem. a NVI Já vai. é uma Bíblia muito, muito boa, hein? NVI. Tem. Olha Aqui, como aqui diz lá na traz NVI. NVI. É, Deixa eu pegar lá. 1 Timóteo 3, desses seis. 3:16. Olha, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. É, Deus foi manifestado em corpo. Olha que versículo, que versículo justificado no impressionante. Espírito, É. visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Estavam E falando de que muito pessoa? Não é de de Jesus Deus, né, Cristo a irmão? pessoa? É de Jesus Cristo, na Mas pessoa de como que é Deus. colocado ele? Deus. Deus. Exatamente. E o irmão, e esse versículo no grego? No grego, vou pegar agora. No grego, a palavra panereu é a palavra, porque ela traduz como Deus manifestado aqui, fala que aquele, Atrás. é, Ah, ah, ele traz como o próprio Deus. isso. Pane, E panereu. panereu, ou seja, aqui quando ele traz, ele disse assim, aquele está dando a entender de que é Deus manifestado na carne. Por, Entendi. por que que é Deus manifestado na carne? Porque você vai ter uma sequência de versículo que não vai ajudar a entender isso aqui. Por exemplo, o versículo que segue, irmão, que eu acho que é muito importante, Sim, é Lucas 1:35. vamos lá.
Você já pegou, né? Lucas, Deus manifestado na carne. Vamos lá. sim, Lucas, 1:35. Lucas, 1:35. tá, 1:35. Respondeu-lhes o anjo. Deixa eu anotar aqui, irmão. Lucas 1:35. É. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Essa na versão na Isso, área, né, irmão? Eu isso. estou na O ente revista santo, atualizada. é, ente santo, aqui, por exemplo, destacamos, será chamado filho de Deus, né? Mas o Sim, destaque do anjo é que ele, o ente santo, por exemplo, se ele foi gerado pelo Espírito Santo, vamos dizer assim, quando Deus forma, vamos trazer uma analogia. Quando sim. Deus forma o homem, certo? E do pó da terra, ele forma o homem, sopra nele, e ele passa a ser uma alma vivente ou um ente santo? Uma alma vivente, né, Alma irmão? vivente. Né? Por que que não Alma fala vivente. um ente santo? Não, Adão não tinha Porque a, pecado, porque argumentação que as pessoas falam que disse que é ente santo porque não tinha pecado. Mas, por exemplo, quando Adão foi formado do barro e soprado na narina dele e passou a ser alma vivente, não fala que ele é um ente santo, porque não tinha pecado. sim, Entendeu a diferença? entendi. Em Adão, por exemplo, quando você traz uma argumentação que disse que aí o versículo está dizendo o anjo ente santo, porque ele não participa do pecado de Adão. Sim, Então, ele é chamado ente santo, porque ele é sem pecado. Mas ente santo deveria ser chamado também Adão, porque até o momento que ele foi formado, ele não tinha ele pecado. não, ele não tinha pecado, até no início não tinha pecado. Isso. Então, ele não era ente santo. E quando você vai na genealogia Entendi, de Mateus, Adão, filho de Deus, fala, né? Mas não é falado ente santo. Por que não é entendi, falado ente santo? Porque ele não é divino, irmão. Viu? entendi. Essa distinção é muito bom. Ente santo, o anjo está falando, o ente santo que vai ser formado entre você será chamado filho de Deus. Tudo bem até aí, chamado filho de Deus, né? Certo. Mas qual que é a característica desse feto interior? É um ente santo, Sim, viu? É impressionante. sim. Agora, na sequência, vai ficar mais claro. Olha, vamos lá agora em Mateus 1:21. 1:21 e 22. Então, Mateus, já vai, espera 1:21. só um pouquinho. Tá. Tá, boa. Só um minutinho que eu. Mateus 1, 1:21. 1, 21 e 22. Mateus 1:21. Sim, E ela sim. dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado dele. Isso. Então, o ente santo que não era dela, só que nasceu dela, certo? Você Certo. ia colocar o nome de Jesus, que em hebraico Jesus significa Jeová salva. E aqui em grego Sim. ele disse porque salvará os pecados do povo. Então, Entendi. Jesus salva, né? Jeová salva significa Jesus. Olha, isso é impressionante. Agora no 22, irmão, vai ficar claro. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. 23. Eis que a Virgem concederá Sim. e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tá vendo? Isso aí.
Aí, como que será chamado então? Deus com. Deus conosco. Emanuel. Aí, ó. Felipe, É, você não está me vendo? Quem vê a mim vê o Pai. Como pode falar mostra o Pai? isso. É muito, muito importante isso aqui, porque até então nós estamos mostrando, por exemplo, na questão de que Deus se fez carne, o Sim, ente santo dentro da barriga da Maria, e o nome dele, Jesus ou Emanuel, Deus conosco. sim. É impressionante isso aqui. E muito importante porque na linha que nós estamos traçando, vem outro versículo que eu acho muito importante agora, João 1:1, né? João, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, né? No princípio, esse é um versículo no que já princípio, conhecemos, mas agora nós podemos entender dentro dessa linha, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, não é? e o Verbo era Deus, com Agora, olha o certeza. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Isso, e sem ele nada do que foi feito se fez. isso. Aí é muito importante porque podemos dizer que o propósito de Jesus se fazer carne, Deus se fazer carne, é que ele é o meio de tudo, como fala Efésios 1:9, né? Efésios Sim. 1:9, se você for lá considerar rapidinho lá, muito bom esse aqui, para nós nos depararmos desvendando-nos o mistério da vontade de Deus, segundo o beneplácito que Deus propusera em Cristo, de fazer converger nele na dispensação da plenitude dos tempos. Isso aqui é impressionante. Todas as coisas, tanto dos céus como da terra. Efésios 1, 1:9 e 10. desvendando o mistério da sua vontade, Sim, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de isso, fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. isso. Agora, é, por exemplo, quando nós falamos assim, é, por ele veio a existência todas as coisas, né? Vamos dizer assim, é o criador ou por meio dele que é? Colossenses nos ajuda, né? Colossenses Sim, 1:15, olha o que diz lá. 1:15 e 16, irmão. Colossenses, deixa eu anotar aqui, Colossenses 1, 15 e 16, né? Sim, Então tá, este é a imagem do Deus invisível, aí, tá? que O coisa. primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aí, eu, Ele é antes de todas as coisas, né? Tem que ter esse versículo, né, irmão? Ele é antes de todas as coisas, ai, meu Deus. né? Então, antes de E todas as coisas, nele irmão? tudo subsiste. Antes de todas as coisas, irmão? Antes de que coisas antes, né? Não é da criação? Porque está Da falando criação, da antes criação. da criação. Isso. Agora, a consideração é a seguinte: lá quando nós lemos, ele disse que foi por meio dele que foram criados. Nós limos Sim, é, lá em João 1:3. João Que 1:3. é como dizer assim: ele é o meio pela qual foram criadas todas, ou por causa dele que foram criadas. Então, vamos Sim, supor que você, irmão Mauri, está falando para mim. Vitor, por causa de você que estou viajando amanhã para Argentina. Vamos supor que você fala, né? Então você está sim. colocando uma segunda pessoa. Você não está dizendo que eu sou o que crê. Você está falando que por meio de mim é que está sendo criado todo. Então é Deus dizendo por meio de seu filho que Deus criou todo. Mas aqui, ó irmão, aqui não disse Sim. que ele é o meio. Versículo 16. O que que ele diz? Pois nele. Pois nele.
Nele Foi significa nele. que nele foram criadas todas. Não é por meio dele. Nele foram criadas. Entendeu, irmão? Foi nele. Isso. Então, essa distinção é muito bom, porque Como se estivesse junto, né, irmão? isso, irmão. Tanto faz você falar que ele é o meio, como que ele também foi o criador. Entende? Sim. Porque os textos nos ajudam a ver dessa maneira, né? Às vezes a pessoa tem uma dúvida, não, o pai fez por meio dele todas as coisas. Porque, e aí vem a explicação de alguns que fala assim, porque no coração de Deus já tinha o mistério dele escondido, que todas as coisas foram criadas, Deus criou tudo por causa de seu filho. Sim, tudo bem. Mas aqui fala que nele foram criadas todas as coisas. Nele foram É, criados. entendeu? Então, Sim. quem é o promotor da criação aqui? No versículo 16? Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo. Isso. Então, está errado falar isso quando você vai no capítulo 8 de Provérbios. Ah, vamos lá, irmão, não tem problema de ir devagar, Vamos lá. né? Vamos lá. Vamos lá. É lindo isso aqui, irmão. É uma coisa muito maravilhosa É aqui. uma riqueza, né, irmão? Provérbios É. Ah, versículo 27. Aqui é a 8. sabedoria falando, né? É assim. É, É o versículo 27. Provérbios 8:27. Sim, Provérbios é. 8:27. 27 ao Quando 30. ele preparava, aqui vem, ele vem falando, né? Aqui vem falar, esse capítulo é maravilhoso, Sim, que é do 22 para frente, que fala da eternidade, da sabedoria, que é o isso. próprio Cristo, né? Isso, irmão. Aí fala, "Ah, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Sim. Quando traçava horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia os montes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha o fundamento da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Que coisa tremenda, hein? Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Que coisa. Puxa vida, hein? É por isso que você fica vendo, irmão, que a justiça de Deus é muito séria, porque é o que acontece naquele momento que ele teve que ele fala, Deus meu, por que me desamparasse, né? Que Sim, teve que romper, porque era para tratar o pecado do mundo. Então, realmente é muito profundo, né? muito profundo. E aqui, irmão, nós trazendo a analogia da criação, né? Então, quem é o ente criador? Podemos dizer que é o pai que cria? Sim. Podemos dizer que é o filho que cria? Também. Também. Porque quando você vai no Apocalipse, quem vem é o filho, mas também quem vem é o pai. É o Eu pai. pergunto, você pode separar o pai do filho? Não tem jeito, né? Não tem Você vê jeito. que foi muito claro. Muito claro. E eu acho que ainda depois vai ter versículo que fala que o cordeiro é, que, que foi antes como que foi? O cordeiro Foi imolado. que foi imolado antes da fundação do mundo, né? Qual Isso. que é esse versículo, irmão? O Apocalipse, eu acho que é o 5, né? Vamos ver. Versículo 12. 5 É, ou 12? é. Proclamando em grande digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra, glória e louvor. Então, é, eu acho que é esse. Tem um que fala que é antes É. da. Antes da formação. É, É, tenta verificar na. sim. Vamos ver aqui. Conhecido antes da fundação. Eu queria lembrar desse versículo. Deixa eu ver se eu. Do Cordeiro tem um deles. É, Cordeiro. Cordeiro.
Honra, glória e domínio. É, deixa eu diante do trono. É, Não estou achando ainda. Foram escritos no eu Cordeiro acho. que foi morto, descendo mais. Antes da fundação do mundo, não. É Esse, antes da funda. Apocalipse 13:8. Eu acho que é isso, né? Hum. É isso. É esse mesmo? É isso aí. É Ah, esse versículo. Porque é essa, e adorá-lo todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes, é, aqui está falando da besta, né, antes, sim. né, foi-lhe dado, né, que pelejasse contra os santos e os vencesse, deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi Sim. morto desde a fundação do. É, é esse Então, aí, como né? que se explica? É isso? Como É, explica isso, né? e como explica isso? Né? E o 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, também fala, né? Primeiro a Pedro, né? 1, 18, 19 e 20, eu acho que é. É versículo 20, é. Versículo 19 e 20. Deixa eu ver aqui. Versículo 1. E Ah, eu acho que até esse aqui, esse é mais forte, irmão, é esse mais, aqui. né? Eu acho que era esse que eu estava querendo pegar. Mas aquele é muito bom também. Primeiro a Pedro, aqui o versículo 18 e 19, né? Sim. Principalmente o 19, né? Que fala, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, Legaram. mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da Antes da fundação do fundação mundo. do mundo, versículo 20, né? Antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos Fim do tempos, tempo. Por por amor. amor de vós. Amém. É isso aí. Então, você vê, tem esse posicionamento eterno, né? Sim, Porque, embora não exista a palavra filho eterno, nós entendemos por causa da verdade que já era eternamente sim, estabelecido o derramar do sangue, né? Vamos dizer assim, sim. o plano de Deus já estava estabelecido antes da fundação do mundo, né? Por isso que é o Filho eterno. É, Muito bom. porque o Filho, ele pode dizer, né? Agora, Pai, versículo 5 do capítulo 17 de João, agora, Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti Junto. antes que o Antes, mundo existisse. Quem está amém. falando não é o Filho? Sim, Então, como é que ele pode declarar que ele teve glória junto do Pai, a não ser que seja um Filho eterno? Viu? Muito bom isso aí, sim. hein? Muito, muito rico. Maravilhoso. Agora, seguindo na linha, irmão, ó, você está notando ali, né? Tô. Nós estamos trazendo essa distinção, né? Da preexistência do Filho, mas também estamos falando da encarnação dele e nós estamos falando da deidade dele e da humanidade dele. Agora, Sim, 1 de Pedro 1,18. Nós sabemos que Jesus veio, ele se fez carne, participou de carne e sangue, ele veio participar, ele se manifestou na carne humana, Deus se manifestou na carne humana. Agora veja bem, nesse versículo aqui vai mostrar, 1 de Pedro 1,18, olha o que diz. sabendo, é esse. Esse aí. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Sim. Esse, 19.
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue Isso. de Cristo. Isso. Então, agora nós sabemos que o resgate que Deus fez foi por meio do sangue de Jesus, não é? Sim, Mas não é sangue de Deus também? conhecido antes da fundação do mundo, né? Como Não, se mas diz. tem um É, versículo, você lembra onde está? não, Atos, não lembro. Atos Atos. 20, 28. Você viu como que a gente tem um conceito, um freio religioso na hora que fala Sim, isso? exatamente. Não, aí eu falei, oh, como o sangue de Deus, né? Opa, né? Você viu que a Deus gente não tem morre. um freio religioso. Atos 20, 28. 8, 20, 28. Isso. É, não, não é Fala. 8, né? É capítulo 20, irmão. Versículo 28. O capítulo 20. Isso, de Atos. Capítulo 20 de Atos, Sim. versículo 28. 20, 28. Isso. Versículo 28. Aqui é Paulo falando. Tá. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Puxa vida, hein? Que versículo, hein? Não, mas Jesus é que comprou com seu próprio sangue. Mas por que que disse que é É, Deus que comprou com seu... porque Deus, você vê como que e a gente tem que saber como que você fica muito mais claro, porque quando você vê, sabe o que faz isso aí, irmão? Sim. Ele faz você ver a figura de Cristo como o próprio Deus. Isso, irmão. Porque Isso aí. é esse ponto que, na religiosidade que nós carregamos é, desde pequeno, a gente tem uma dificuldade para ver isso, né? Tem. E quando você falou desse versículo, parece que a gente está fazendo uma ofensa, né? É, então fazer uma ofensa a Deus, Né? né? Como vai ser o Né? sangue de Deus, né? E você sabe como que a ofensa é quando você enxerga a Trindade, mas você enxerga como se existisse uma Um autoridade do degrau. próprio Deus É, integral, né? Mas você esquece que o próprio Deus também está na pessoa de Cristo é. Jesus através do Espírito. É que nós vemos assim, vemos a Trindade em degrau. O Pai Integral. acima, o Filho no meio e o Espírito lá É, embaixo, né? Vamos dizer, né? Mas a certo. coexistência Esse mútua versículo é aqui muito forte, é muito muito forte. forte. É. E você pode Eu acho trazer que é um versículo, interpretação, né? Pode trazer é um interpretação ver- como, é, como muitas pessoas interpretam daí, né? Mas por que que estou trazendo isso? Porque a argumentação é assim: Deus é que estava na terra na pessoa de Cristo, ou Cristo é mesmo Deus? Aí entra a argumentação das pessoas. Não, Deus não tem fome, Deus não chora, né? Vamos dizer, Deus sim, não morre. É isso aí. Então, dentro da cabeça humana, Deus não pode morrer, certo? sim, Então, esse homem que está andando na terra é um homem, não. 100% um homem não é Deus. Mas você tem muitas provas incontestáveis. Por isso, irmão, a Bíblia nos ajuda, né? E eu acho que a essa Bíblia nos exposição, revela. exatamente, exposição dessas escrituras como ela é, nos deixa claro. Agora, vamos lá no versículo, João 6,38. João, muito Seis bom e esse trinta e oito. versículo, irmão. Sim, Esse de irmão. Atos, Impressionante, né? impressionante esse versículo. Esse versículo, como se ele tem um impacto muito grande, É, porque é uma expressão que fala de uma maneira clara, né? O sangue do próprio Deus, né? isso. E uma Esse coisa que agora, é interessante, né? João, Jesus, o Verbo, estava com Deus, né? certo? Mas quando Jesus se faz carne, quem mais se faz carne ali? É Deus também, irmão. De Vamos Deus dizer assim, também. né? Na pessoa de Cristo você tem Deus. Mesmo que soe como uma heresia o que estou falando, se você olhar nos versículos que nós estamos apresentando, você vai ver a Jesus diferente agora. Sim, Porque, embora ele é um homem,
participando de carne e sangue, ele é 100% Deus também, irmão. sim, Isso aí é maravilhoso. é maravilhoso. Indiscutível. Eu lembrei de Felipe falando, como que você, quem vê a mim vê o pai. É Como isso. falou que mostra o pai, é o pai que está aqui. É Você está impressionante. entendendo como que... É muito rico. Ó, o versículo 38 diz assim: Porque eu desci do céu. De onde que ele desceu? João 6, 38. sim. Eu Bom, desci dos céus não é, para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. vamos considerar. Em que momento Jesus desceu do céu? Ele desceu do céu na plenitude do tempo, né, irmão? Sim. Mas como foi? Através do Espírito, Isso, nascido, isso, nascido não, com uma unção em Maria, né? isso, E como se fez, como se diz, como esse Espírito na carne, ele passa a ter essa expressão de isso, Emanuel, que é a expressão do, isso, da parte de ser encarnado, que seria isso, irmão. né? Esse versículo você tem que fazer um link para Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 8. Você tem Filipenses que capítulo, caçar esse versículo. Filipenses 2, 5, 6, 7 e Filipenses, 8. É, Filipenses 2, versículo 5, 5, 7. é. Não começa no 5, né, irmão? Começa no Acho que o 5, irmão. 5. Porque o 5 já é forte, porque fala assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Você sabe, irmão, Porque aí, que essa palavra, só cortando o irmão um pouquinho, subsistindo sim, aqui, a palavra subsistindo, eu gosto dela. Claro que na NVI te fala mais claro, mas aqui, se você for analisar segundo o Strong, olha, a palavra no Strong é uparcho, é uma palavra grega. E ele diz sim, começar por baixo, fazer um começo, dar início, vir, sim, portanto, estar lá. Mas tem uma frase que eu gosto. Estar, diz estar. Quando você vai usar a palavra subsistindo, coloca estar. E diz assim: pois sim. ele estando em forma de Ah, Deus. entendi. É, Em vez de subsistindo, pois ele estando em em forma de forma Deus. de Deus. Porque quando eu te disse estando em forma de Deus, ele está mostrando o atributo dele. Ele é Deus. Mas Sim, ele sendo o próprio Deus, estando em forma de Deus, o que ele não fez? Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, isso aqui é muito importante porque a pessoa, eu acho que mata a charada das dificuldades das pessoas. sim, Porque ele disse que desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Quem desceu do céu? O Filho ou Deus que desceu do céu? Deus, o Verbo. o O verbo. Filho. Você pode falar que é o Filho que desceu? Pode. Pode falar que é o Verbo que desceu? Pode. Pode falar que é Deus que desceu? Pode falar. Porque tem versículo que diz que Deus é que se fez carne. Sim, Mistério grande é o mistério da piedade, indiscutível e grande o mistério da piedade, Deus manifestado na carne, manifestado na carne. viu? Então, quando você vai, por exemplo, no capítulo, vamos lá para ainda um pouquinho voltamos aqui, irmão, porque aqui não pode parar, mas vamos lá que é importante, Hebreus, capítulo 2, para deixar claro, né? Hebreus, Isso. Hebreus capítulo 2. É. Versículo 14. Olha aqui dizendo no 14, irmão. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quem que participou de carne e sangue aqui, segundo o texto?
Não é Jesus? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Então você vê, assim como os filhos comuns que nascem de Adão têm carne e sangue, ele igualmente participou. De que participou? De carne e sangue. Então, olha como é que é impressionante, irmão, quando te traz isso, porque você tem que ver a persistência para entender isso aqui. Ele Certo. participou de carne e sangue. Como que se entende em Hebreus 10? Olha lá em Hebreus 10, a declaração de Salmos. Esse aqui é muito importante, Hebreus 10, versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, olha só. É. Então, Hebreus 10. isso, versículo É. 5. Opa, muito bom esse versículo, hein? Isso. Por isso, ele, a entrar no mundo, você tá vendo? Onde que ele estava para entrar no mundo? Não estava no mundo. Irmão, antes de você nascer, onde que você estava? Você sabe ou Antes não? de nascer, como se diz, nós estávamos no seio dos No, nossos pais, né? no teu pai, exatamente. Mas teu pai era desse mundo ou do céu ele era? Era aqui desse mundo, né, Tá irmão? vendo? Mas aqui Jesus entrou nesse mundo. Por que Entrou. que ele entrou nesse mundo, segundo o versículo 5? Leia, por favor, irmão. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisesse, antes um corpo me formaste. É, É impressionante, não é? é muito, muito rico, né, irmão? Ah, e agora, para arrematar, sabe qual é? Gálatas quatro Sim, quatro. Olha o que diz. Seguindo na linha, né? sim. Notas, já vai. 4:4. Você está anotando os versículos, né, irmão? Tô anotando, ó. Gálatas, 4:4. Gálatas 4:4. Anotou o outro que é Hebreus 10:5? Hebreus 10:5, Hebreus 2:14, 2:14. Isso. Filipenses 2:5-8, Isso. João 6:38, Isso. Tá Atos certo. 20:28, que é aquele que eu tinha equivocado, Sim. que é a próprio Deus como sangue de Deus, usando a Isso. expressão sangue, sangue de Deus. Até a gente parece que não consegue nem falar, né? De tanta Eita, religião que tem dentro da eita gente ainda. religião que tem, né, irmão? Agora pode ler, irmão, por favor. 4 e 5. Esse agora Gálatas é o 4, Gálatas versículo 4 e 4, 5. Isso. 4:4 ou 4:5? 4 e 5 seria. Ah, no capítulo 4, Isso, versículo 4 e 5. 4 e 5. Ah, vindo, porém, a plenitude do tempo, olha, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aí. A pergunta é: para uma pessoa ser enviada, vamos supor, teu pai queria te enviar, irmão, para uma fazenda para você cuidar quando era adolescente. Como que é para te Sim, enviar? Primeiro te envia ou primeiro você tem que nascer para depois te enviar? Você tem que nascer, crescer e enviar, não é? enviar. Mas Sim, o texto diz, chegando à plenitude do tempo, Deus enviou a seu filho enviou seu filho. para depois nascer, tá Nas... vendo? Nascido de mulher. Tem que ser alguém que já existia. Por isso que no 10 de É, Hebreus, porque, versículo porque 5 essa palavra até a gente passa batido, né? passa Porque batido. é forte, porque na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, algo que já está concebido. Isso, exatamente. Quer dizer, é só enviado, Isso, já é enviado. Muito bem. né? E aqui, Ele e está aqui, concebido, é exatamente. concebido, né? Porque na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, como se diz, aqui fala da preexistência, irmão. Isso, irmão. Por isso que Jesus fala no 6:38 ali na leitura, ele fala assim: Eu desci do céu para fazer a Para vontade do, fazer a do meu Pai. sua vontade, Tá a vendo? vontade do meu Pai. Você tá vendo que não é quando ele nasceu,
que ele fez a vontade. Ele desceu do céu para Desceu. fazer a vontade. Ele desceu. Tá Ele vendo, irmão? desceu. Impressionante isso aqui. Então, você sabe, muito bom, você vê como que a gente lê, a gente é até raso para ouvir essa palavra. Sim. Que esse dá um sentido da pré-existência de existir lá desde o princípio da Isso. criação. Muito bom, muito Porque bom. ele está coexistente, ele só foi enviado Exatamente. Lá é rico isso na aqui? plenitude do tempo para cumprir o propósito. Por quê? Porque, quem sabe, se você analisar bem, a justiça de Deus é tão forte como quando houve na queda lá no Jardim do Éden, né? Como se diz, se você colocar o Senhor, não poderia ter terminado com tudo isso lá e falar, opa, peraí, vamos acabar com isso? Não, ele não, realmente, ele já enxergou uma grande família, irmão. Ai, esse Ele enxergou uma versículo família. é grande salvação. Esse versículo 6:38, para aquelas pessoas que dizem que Jesus e o Pai é a mesma pessoa, acaba com eles, né? Porque Jesus Sim, está falando que ele desceu do céu para fazer a vontade do seu Pai. Agora, se ele é o Pai, ele não diria isso, né? Se é, Jesus for o Pai, vamos dizer, né? sim. Eu falei, eu desci do céu para fazer a minha vontade, diria, né? Mas ele fala, não, para fazer a vontade do Pai, que é uma pessoa. É uma pessoa. Como se diz, é muito importante você ver a Trindade Isso, coexistindo, né, irmão? coexistindo. Coexistindo, coexistindo. Essa Fantástico. é muito importante, Amém. porque aí você sente, porque é grande esse mistério, né, irmão? Amém. Grande esse mistério. Aleluia. Né? Porque, ó, porque você pensar que é uma coisa atemporal, né? O Senhor Sim, coloca, porque deixa de uma maneira tão clara tão clara, essa né, irmão? palavra. E você vê que ele colocou vários versículos através do Espírito para que as coisas fiquem muito, muito, muito consolidadas. E Muito. nós estamos falando do Pai e do Filho, e ainda não colocamos do Consolador, que é o Não próprio consolo Espírito, colocando. É né? impressionante. Nós estamos ainda usando a pessoa do Pai, coisa, e aí você vê como que ele vai administrar todo esse universo. Verdade. É Ele impressionante. está aqui comigo, com você, está com os irmãos ali, está com os irmãos aonde? No Através do Espírito. Espírito, irmão, Aleluia. né? Por isso que ele enviou o Consolador. Fala, por Por enquanto isso, vocês irmão. não estão entendendo, É, mas eu vou para o Pai e não vou deixar vocês não. sós, né? Muito rico, hein? Fica tranquilo que eu vou enviar o Consolador para estar sempre Sempre contigo, convosco. Que é convosco. maravilhoso, hein? Tem um versículo É aqui, maravilhoso. 6:62 agora. Já termina aqui, ó. É, qual... João 6:62. Ah, João, essa que você postou hoje tem essa sequência ou não? Tem. Ou Não, não? não, não, não. Tem, né? Esse é depois, mas eu vou acrescentar depois para te passar. Entendi. Esses dali, porque eu acho que depois seria legal imprimir, né, Sim, irmão. Vai João? ser muito bom. 6. 6:62. Então, estamos aqui. João 6:62. Sim. Mas Jesus, sabendo por isso mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Oh, Oh, Senhor, meu Deus do nossa, céu. Que não, tremendo, não né, irmão? precisa falar mais nada. Não precisa, pode, irmão, pode abaixar e falar, Senhor, puxa vida, é uma alegria. Obrigado, Não- Senhor. Obrigado por uma clareza. Eu acho que não precisa um versículo maior do que esse, né? Tem um outro que é maior ainda. Vou ler agora. Poxa, mas esse já é o máximo, irmão. Olha esse aqui de capítulo 13 de João. Não, capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, Versículo 13. versículo 13. Sim, Poxa vida, também. sim. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu.
Que Puxa vida. coisa Esses impressionante, dois viu? podiam estar juntos, né, irmão? Podia estar Esses junto, irmão. versículos. Esses versículos são muito claros, irmão. Demais. É, e também tem João 16, 28. João 16, 28. 16, 28. 28. João 16, 28. Obrigado, Senhor. Amém. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Irmão, esses três versículos É demais, né? juntos, juntos é demais, hein? E eu acho que esses aqui não pode esquecer. Nosso coração tem que estar muito Não, pragmado, né? Eles têm que estar fixos no não. coração. É, Ó, eu vou falar, você sabe o que acontece? Esses três versículos, João 3:13, João 16:28, né? Eu acho que sim. faltou um. João 6:62. João 6,62. Que coisa, né? Tem mais um? Não, eu acho que é esse, né? João, Esse aí. E João 6,38, eu desci do céu também, ele fala, né? João 6, João 6, 6, 38. 6:38. É também esse aí. É Esses o João quatro são. 6:38. João seis É, sessenta e dois, João João 13, 6. João João 3,13 e João 16, 6:62. 28. Olha, a sequência é João 6, João 3:13, Isso. João 6:38 e 6:62, é isso? É exatamente. E João 16, 28. 16:28. Isso. E Fantástico, hein, sabe irmão? o que que acontece? Esses versículos, muitas vezes, até eu vou falar, muitas vezes dentro do compartilhar não está engatilhado. Não. Não está Sabe quando engatilhado você junto, vai né? dar um, você está Isso. engatilhado, Aham. você fica demorando para buscar porque Isso. não tá Na numa sequência, sequência. entendeu? Agora lê esses quatro versículos na sequência, coloca junto. Impressionante. É impressionante. Muita força. Porque ela tem muita força, a próprio Muita força. versículo se explica, né? Sim, você explica Né? totalmente. Ó, esse eu vou até grifar aqui, porque aqui tá na minha Bíblia em vermelho, que é a própria palavra do próprio Senhor Do Jesus próprio Senhor falando, Jesus né? Cristo. É. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Tem outro que eu tinha esquecido, mas eu vou falar. João 8,58. Eu tinha esquecido. Esse me veio à Então, memória agora. e daqui a pouco só falta ele falar que mandou o Consolador, né? Só falta isso. Jo- João 8, 58. 8 e 58. 58. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, Justiça. eu sou. Oh, Senhor. E lá no Velho Testamento, o que que ele fala? Quem, Êxodo. Abraão? Quem, É. Êxodo, né? Êxodo. Quem é tu? É. É, eu sou. Eu sou. Quando o povo me perguntar qual é o teu nome, quem eu Qual é vou teu falar, nome? né? É esse que eu É. queria lembrar. Qual Isso. é teu nome? É. Aí Ele não falou falarás. Jeová. Ele não falou Não, Jeová, não. Jé. Ele falou Eu sou. Eloí. Ele É. falou eu sou. Eu sou. Que coisa. Sou E oito. na tradução hebraica, eu sou o que sou. Poxa Que é vida. impressionante, hein? Eu sou, o grande eu sou. Que E aí você Senhor. vê Jesus quando Ô, irmão, você foi sabe o que preso que dá por. mais? Hã? Pode Quando, falar, depois eu. você lembra quando Jesus foram soldados com Judas, né? E Sim, perguntaram, eles estavam lá no Getsemane, né? sim. E aí então Por perguntaram para quem é Jesus, né? E aí ele falou, eu sou. O que que aconteceu com eles? Lembra, Deus não? Caíram em terra. caíram em terra. Caíram em Caíram, terra. Eu naquele sou. momento caíram em terra. Que coisa, né? Eles retrocederam e caíram em terra, ele disse. Caíram em terra. Diante de esse eu sou, né? É impressionante, irmão. Puxa vida. Que coisa, né? Irmão, você sabe que o Senhor tem tanta misericórdia da gente.
Sim, somos tão pequenos, né? Porque, mediante tanta riqueza de uma palavra dessa, a gente tem que falar, puxa vida. Aí você vê que o Espírito Santo, o próprio Deus, habita em nós. impressionante. Porque, irmão, como que a gente fala, Senhor, nos ensine a andar no Espírito. Amém. Nos ensine, porque o que nós temos um tesouro, irmão. Amém. Nós temos um reino de Deus Glória a aqui Deus. de nós. Não era ó, com isso, era, irmão, era para você falar, Senhor, que É, ainda eu estou buscando aqui nessa terra? verdade. Puxa vida, hein? O que que eu É estou impressionante. buscando? O que que ainda existe de uma idolatria fora da pessoa de Deus? Que coisa, né? Tudo que você coloca aqui debaixo, ou a tua correria, te buscar tuas coisas, a coisa, mas de repente, isso daí, a gente foi falar, Senhor, que isso não venha não ocupar nada o nosso coração, irmão. Sim. Para a gente Amém. ver e falar, Senhor, muito obrigado. Quando Amém. você sabe o que que acontece, irmão? É, Quando a gente, depois de uma palavra dessa, quando a gente peca, é. como se diz, a gente fala, Senhor, realmente eu quero me arrepender, Senhor, Amém. me arrepender. Porque olha o que que o Senhor veio habitar em nós. Puxa Nós vida. somos a morada de Deus, né, irmão? É impressionante, irmão. Né? Inclusive, Muito rico. na próxima reunião, nós podemos se envolver, porque agora nós só abordamos a persistência do filho, mas também Sim, a humanidade do filho. Por um lado, nós temos cem sim, por cento Deus e 100% homem. Então, sim, isso é uma tranquilidade, mesmo que você não saiba explicar, nós entendemos que na pessoa de Cristo nós temos Deus. E também temos o sim. Pai ali, né? Não que Jesus seja o Pai, mas nele estava o Pai. E nele nós temos Deus. É impressionante, irmão. Ele Nele é a nós temos imagem Deus. do Deus invisível. Disse que jamais ninguém viu a Deus. O Filho de Deus que De está no Deus seio do estava no Pai seio do Pai, é o o que o revelou. revelou. É o Filho unigênito. É o que o revelou. Ou seja, nós temos tranquilidade porque quem vê a Ele está vendo o Pai. Sim, Então, não porque Ele é o Pai, senão porque os dois estão, vamos dizer, um é no outro, né? E o Espírito também. Vamos dizer assim, como você se diz, tem a coinerência, coexistência é mútua dos três. coexistência. É, Não tem jeito de não, separar, irmão. não, não tem jeito. Você não viu aquela reunião que até o irmão Romeu Bornelli, É, que, como eu vou orar para o Espírito Santo? é, Próprio Deus. Então eu posso orar, eu é posso usar a lógico, palavra. é O lógico. Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? É O verdade. que o Senhor quer da gente, irmão, baseado nesse compartilhar, né? Vamos dizer, nesse reunir da palavra, né? A Sim, gente ainda tem essa palavra de compartilhar como uma coisa já antiga nossa, né? sim. Com esse reunir, E ser considerado da esse, palavra, né? com esse considerar dessa palavra, com esse dispensar da palavra, Sim, acho que seria uma palavra, assim, esse dispensar e considerar a palavra, dá para gente uma tranquilidade no nosso coração, como está muito grande. dando em você, da Lília, agora, no momento, estamos reunidos em três aí, ela te dá uma tranquilidade, te dá uma serenidade. Sim, Porque amém. se você olhou esses versículos, não teve um versículo que traz uma dúvida. Não, é impressionante. Aquele, na hora que você fala que até me assustou, O na sangue hora que de você Deus. puxou, eu falei, puxa, irmão, será que essa daí tá aí? Essa daqui tá aqui, ó. Eu fiz questão de anotar Atos 20 e 28. Falei, 28. esse daí eu quero ver onde o irmão vai achar um versículo desse daqui, né? É impressionante, né, Atos irmão? 20, Atos, olha lá, vou até voltar para lá 20 e de 28. novo, porque eu gostado, eu acho que eu nunca li esse versículo, irmão. Ou Tá se vendo? li, passei por cima, né? Passou Você batido, não né? tem, você passa, você não tem a força daquilo que você não está entendendo, né? Sim. Atendeis por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, Bispos. para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Que coisa. A igreja de Deus, o Que qual ele ele é comprou, Deus, comprou Deus com que seu comprou próprio com sangue. seu próprio sangue. Aí, tá vendo?
Como que ele fez isso? Com o Verbo encarnado na pessoa de Isso. Cristo Jesus. Aleluia. Impressionante, irmão. E na hora que ele glorificou, essa expressão massa nos deu o Espírito, Sim. Não, para que a maravilhoso. gente participar dessa coexistência, dessa comunhão. Irmão, Dessa você está unidade. entendendo? É, E essa unidade, você está entendendo que se todos os irmãos em Cristo espalhados pelo universo não ultrapassar esse sentido, você resolveu o problema da igreja. resolveu. Totalmente. Resolveu Você vai totalmente. postar que placa aí, irmão? Você vai botar no umbral da porta da sua casa o quê? Restauração, presbiteriana, É, luterana, isso, católica carismática, isso, reformista, isso. wesleyano, calvinista, luterano. Você vai quebrar tudo isso e fala, Senhor, Vai. eu não tenho nem coragem de pôr esse nome. Eu Não. vou colocar aqui a Igreja de Deus. Amém. Amém? Que É glorioso, isso hein? aí. Deus seja louvado. Muito glorioso. Aleluia, Maravilhoso. irmão. E o domingo podemos, não sei se o irmão tem um sentimento, mas Vamos, vamos. desenvolver na área, vamos dizer assim, na pessoa do Espírito Santo, que é muito rico. Eu acho que seria legal, porque eu acho que Tá? poderia pegar esses versículos, juntar com o que você fez, a Isso, gente imprimir, e aquele compartilhar que eu isso. dei, dá para pegar da metade, a metade no começo, mas é da metade que ele desenvolve bem. Você É pode. verdade. É Pode que pegar. é Tanta tanta riqueza. riqueza de palavra, mas se você pegar aquela reunião, você pode notar que ele vai falar do exatamente aquilo que nós compartilhamos. Até eu achei que nós tínhamos repetido. Olha Mas isso. não é, é uma reunião que faz um refrão de João 14, João 14. ele vem de novo, aí ele traz alguns versículos de João 8, porque ele tem que trazer naquele ponto Sim. que os discípulos não estavam enxergando. Não. Ele não queria, eles estavam há dias e ele não conseguia saber que Jesus ia ser morto e crucificado. Não. É impressionante, irmão. Então, Tava por oculto. enquanto, vocês não vão entender, mas calma, É. que aí daqui uns dias você vai entender. Então, é muito importante ter essa firmeza dessa palavra e Amém. depois ela ter a consumação com o Espírito da Verdade Sim. mostrando para gente, né? Eu acho que daí fecha. Agora, esses versículos de João, meu irmão, João 6, João 3,13, Sim. 6,38, 6,62, essa na sequência, ele teria que escrever eles quatro juntos e deixar eles junto. Isso. Eu também Sabe concordo. quando Sim. você fazer um refrão assim que você vai mandar até uma palavra, Deixar junto e fazer isso falei? aí. Vai ser Deixa já muito bom. porque é o seguinte, você não é que você não acha, é difícil você achar os quatro no Não. contexto, Não acha, não. né? Você acaba Exatamente. buscando, foi muito rico. Mas muito bom, Maravilhoso. irmãos. Tá É bom, uma irmão. alegria. Uma É uma alegria também. alegria a gente ouvir a palavra, Amém. a gente ouvir que, igual hoje, posso estar com o corpo cansado, mas estou leve. Sim. Hoje, como que é gostoso quando você está andando na presença do Na Senhor, no presença do Espírito, e Senhor. você tem autoridade para falar do Senhor na clínica, no trabalho, no comércio, na rua. Se o Senhor falar, abre a boca para falar, abre e fala, né? Sim. E hoje eu vou falar. É, o Espírito que levou tanto aquela paciente a perguntar e quanto a gente, como vaso de barro, a responder. A responder. Então, a conexão ali só foi simplesmente uma comunhão. E foi Sim. no exame, né? Podia falar, puxa vida, podia terminar o exame sem falar nada, mas o que aconteceu? Aquilo que incomodou ela em oração é aquilo que eu estava tendo um compartilhar. Então, Verdade. o que que acontece? O Espírito, ó, sem conhecer, e se você me perguntar assim, eu não entrei no mérito que reúne para onde, o que que você faz, não, eu entrei no mérito da palavra. Eu falei, o Espírito que habita em você é o Espírito que habita em mim, que você crê em Cristo Jesus, crê, você está no Senhor, e você não está incomodada com essa situação a respeito de tudo, que as pessoas do mundo quer o quê? Você precisa sair, você precisa participar, É. você precisa esfriar a tua cabeça, você precisa não sei o quê, você precisa É. comer, você precisa viajar. É. As pessoas precisam oferecer o mundo, Sim. porque
o coração está vazio do Senhor. Então tem que oferecer o mundo. É verdade. E naquele momento eu lembrei dessa palavra que caiu bem do nosso irmão em Cristo, Que falou da coisa. solitude, e principalmente Sim. essa da coisa, encaixou assim, mais que aqueles versículos, né? Então foi Foi muito rico, maravilhoso. né? Então, graças ao Muita Senhor, porque o riqueza. Senhor nos conduz à verdade. Eu Amém. sou grato por você, falei, Senhor, obrigado por essa palavra. E você Amém. vê, irmão, como que é bom. Todos esses versículos veio tudo bem. Um versículo mostrou a religiosidade do meu coração. Na hora que Puxa. você falou, opa, irmão, essa daí você não vai achar um versículo aí. Você não Não é achar. verdade? Mas isso mostra que nós somos religiosos. É, Sabe verdade. por quê? O Senhor quer quebrar da gente todo esse paradigma de Sim. religiosidade, porque para você ter uma comunhão com os irmãos, você tem que quebrar toda essa dificuldade que a gente tem, né? Ou que fomos criados, Verdade. ou que a religião criou barreiras, né? Que separamos nós dos irmãos, né? Até hoje. Aleluia. É bem É isso. isso aí, irmão. Temos que lavar os pés um dos outros, dos irmãos, uns Amém. nossos. Amém. Tá bom? Irmã Lília, Irmão, deixa eu botar meu óculos. Ô, irmã Lília, firme. irmão, nosso grupo vai se chamar os Lavas-Pés. Lava pés. É isso aí. Eu acho que nós vamos pôr os irmãos da bacia, água e toalha. E, e os irmãos sem placa, né, irmão? E os irmãos se emplacam. Irmão, Tá só bom? uma observação, você falando do paciente hoje de manhã, né? Eu sei. Que estava ouvindo do bom samaritano, né? Que a Sim, maioria das pessoas falam que é Jesus, o bom samaritano. sim. Mas o contexto, a pergunta do fariseu era: quem é meu próximo? Jesus falou: você não sabe a lei? Amarás ao Senhor teu Deus e a teu próximo como a ti mesmo. Verdade. E então ele, para não ficar em ridículo, ele falou: e quem é meu próximo? Aí Jesus entrou com a parábola daquele homem que foi roubado, Foi ferido, roubada. maltratado e jogado na beira do caminho. Isso. E Sim. passando por esse caminho iba o sumo sacerdote, depois o levita e depois um samaritano. Mas o resgate da palavra é que era caminho da pessoa. Não é Sim. que nós andamos procurando gente machucada, ferida, doente. Era o caminho, né, É irmão? o Era o Era o caminho. caminho da caminho. pessoa. E aí o Espírito que coloca, ele que agenda teu dia. Mas você está trilhando Verdade. teu caminho, irmão. E É, o é bom isso, amar o próximo é se compadecer. Que coisa, né? E ele aportou tanto verdade. de seu bolso que ele deixou lá no mesão, onde tinha pessoas que vão cuidar dele Sim, adequadamente. E ele depois falou: eu me encarrego de tudo, toda a despesa dele. Né? É o é sentimento que o verdade, Espírito irmão. coloca no teu coração, né? Verdade. E ele coloca à beira Verdade. do teu caminho, irmão. Viu, irmã? E sabe que é interessante isso? O que você falou é uma analogia, Sim, porque colocou no caminho, mas se você está sensível ao Espírito, você você passou um ajuda. remédio naquele Boa, momento para a Fábio. ferida, né? Ali é uma ferida da alma, uma ferida dos conflitos internos, né? O bálsamo qual foi? A palavra. E aí o que que você deu? Você transcreveu através de um número, uma palavra, aí teve a da boa terra e mais aquela coisa para a pessoa compartilhar. E falei, ó, e vai em casa e à noite você ouve com calma essa palavra. Amém. Então, Isso, hoje, o que que completo. acontece? O que que aconteceu? Aquilo vai selar no Vai. coração aquela dúvida e o que o inimigo estava querendo colocar Verdade. com as Exatamente. tribulações do mundo, os afazeres, as coisas, porque esse é o que o mundo oferece. Não, você precisa, ô doutor, você é um médico rico, isso aqui, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não, não, eu preciso estar aos pés de Cristo Jesus, Amém. porque Amém. se eu estiver feliz em Cristo, você vai transbordar esse azeite para as pessoas, né? Amém. E Amém. as oportunidades são assim, na Sim. clínica, no comércio, numa rua, né? Então é maravilhoso, né? Amém. É isso Amém. aí, irmãos. Glória a Sou muito Deus. grato. Eu falei, Senhor, sabe que eu tenho orado assim, Senhor,
nos prepara, Amém. Senhor. Não queremos, ó, estamos longe de qualquer irmão que, que morreu pelo Evangelho, levando a palavra. Estamos tão longe disso, mas que o Senhor complete a boa obra na nossa vida Amém. e desenvolvendo a salvação com temor e tremor, para que a gente, no final, a gente enxergue, que a gente tenha sede de enxergar realmente, de dar um abraço no Senhor Jesus, para você enxergar, não é a salvação do céu, é de você enxergar a pessoa de Cristo no nosso dia de hoje, né? Fala, Senhor, muito obrigado, porque isso daqui seja tão assim, que as coisas que perdem tão assim a intensidade das coisas, né? Quando eu olho, tudo perde valor aqui, irmão. Verdade, irmão. Puxa vida. Você pode notar que você vai comer uma coisa, você passou de um prato de comida, não é bom. É gostoso você estar degustando aquela comida de um prato. Copo e suco, não precisa mais. Aí você quer uma roupa larga, que não te aperte, que você possa sentar no gramado, né? Que é isso aí, irmão. Un polo, Um irmão. polo, irmão. Um polozinho, né, irmão? Tá bom, irmãos, Tá é isso bom, aí. irmão. Jesus é o Senhor. Jesus, Senhor. Amém. Bom descanso, amado. Amém. Obrigado. Bom descanso. Amém, irmão. Amém. Tchau.